bem, pessoal, nós vamos então fazer uma aulinha aqui esperta, em plena sala de aula, certo? E o nosso assunto de hoje é hidromecânica, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre massa específica, pressão, do que a pressão hidrostática depende, do que não depende. É importante que você saiba essas relações para o estudo do Enem. Então, vamos passar aqui uma aula bem especial, começando com a divisão didática do que é a mecânica dos fluidos, certo? É a parte da física que vai estudar, o estudo dos fenômenos relacionados a líquidos e a gases, mas principalmente o nosso estudo será em líquidos. Depois, na sequência, nós temos obrigatoriamente, correto, a parte do que é um fluido ideal. É importante que você saiba que um fluido ideal é todo aquele que ele é incompressível e sem viscosidade. Aí vai perguntar assim, professor, mas Coelho, o que é ser um incompressível? Incompressível significa que é aquele onde o volume fica constante. Por mais que você faça uma força de grande intensidade, obrigatoriamente nós vamos ter sempre a manutenção do volume constante, certo? Quando é sem viscosidade, é porque não tem atrito. O que é viscosidade, pessoal? Viscosidade representa a dificuldade do líquido escoar. Então, existe ali uma espécie de atrito interno, né? Como por exemplo, o mel, como por exemplo a glicerina, apresentam uma dificuldade para o líquido escoar. Então isso é viscosidade, é uma espécie de atrito interno e que dificulta a fluidez do líquido. Então todo líquido que é ideal, ou todo gás que é ideal, ele tem que ter essa condição, ele tem que ser incompressível e sem viscosidade. Hoje nós apresentamos para vocês a divisão didática da mecânica dos fluidos, a hidrostática e a hidrodinâmica. Nós vamos bater mais a tecla em cima da hidrostática, que é um assunto assim que é prioridade e que muitas vezes o aluno tem uma certa dificuldade em entender o que é a hidrostática. Então vamos começar primeiro com o conceito de massa específica. Massa específica é a razão, é o quociente, a divisão, certo? Entre a massa, né, dividido pelo volume, massa sobre volume, ou seja, a concentração da massa homogênea, de um líquido homogêneo, em cima de um volume, nós vamos dizer então que isso aí é massa específica, certo? Também vai ter o conceito de pressão, que a gente já vai abordar. É a força normal, né, o módulo da força normal em cima da área aplicada. Podemos passar, obrigatoriamente agora vocês vão ter aqui, massa específica ou densidade absoluta, se pegarmos sempre o mesmo material, certo? De uma mesma substância homogênea, e suas respectivas massas e volumes, e dividir, olha só, a massa M1 pelo volume 1, a massa M2 pelo volume M2, a massa M3, sempre da mesma substância, certo? Homogênea. Sempre essa razão M1V1, M2V2, M3V3, M4V4, isso vai resultar para o mesmo líquido ou para o mesmo material, obrigatoriamente nós vamos ter o mesmo resultado, certo? Pode largar aí para nós, olha ali, a razão da massa e o volume ocupado, massa sobre volume, define o que nós chamamos de massa específica. Estou representando por essa letra aqui meio, né, frutilística, certo? Mas é para vocês enxergarem o Mi, tá? Tem que observar uma coisa, um detalhe muito importante para vocês, tá? A unidade no sistema internacional é quilograma por metro cúbico, certo? Mas também, usualmente, nós podemos aplicar grama por centímetro cúbico. Grama por centímetro cúbico também é unidade de transformação, tá? Dessa razão entre a massa e o volume, certo? Nós estamos também com aquela transformação, quando se passa de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você tem que multiplicar por 1000. Depois a gente vai voltar nisso, mas agora já vamos falando.
de grama para centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, nós devemos multiplicar por 1000. Quando se passa de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, nós devemos dividir por 1000. Então, essa aqui é a definição de massa específica. Quando nós usarmos densidade, que não tem aqui, mas a densidade seria, o corpo poderia ser oco ou poderia ser homogêneo, daí é a massa sobre o volume. Aí é uma coisa bem característica de uma definição grosseira. Densidade, professor, o que é densidade? Densidade é a massa pelo volume, é a mesma fórmula, só que daí tu não está trabalhando com substância, tu não está trabalhando com um corpo homogêneo, que você está trabalhando, sim, você está trabalhando com algo aproximado, trabalhando, por exemplo, tu tem simplesmente uma esfera, certo? Certo, gurizada? Tu tem só uma esfera, mas ela não é preenchida de uma massa, correto? Então ela é a densidade de um corpo. Pode passar? Olha só, depois nós temos o conceito de pressão. Define-se pressão como sendo a razão entre uma força e a área que está sendo aplicada, correto? Essa força é em módulo, porque pressão não é grandeza, a pressão não é grandeza vetorial, a pressão sempre é uma grandeza escalar, então é o módulo da força perpendicular à área. Pode mostrar para nós ali, ó, relação pressão-força sobre área. A força aplicada em cima de uma determinada área, uma força de força média. Então, estamos trabalhando com pressão média, obrigatoriamente força sobre a área. Pegamos exemplos assim, ó, bem característicos de pressão, para você entender. Pressão é um efeito que a força faz. Então, quando, por exemplo, uma pessoa te pisa na balada, tá? Certo? Ela te pisa na balada e com um salto agulha, onde a área ela é pequena, menor área, maior é o efeito da pressão. Tu vai ver umas estrelinhas, aliás, você não vai ver estrela não, você vai ver uma constelação, certo? Já pensou se a pisadela vai ser feita, né, em cima do teu dedo mínimo, no teu dedo mindinho, tá? Vamos supor que tu esteja com a unha encravada, já pensou, che? Nós vamos ter aqui área pequena, certo? Salto agulha, então, área pequena, pressão grande, o efeito é grande. Agora, se o sapato ele é normal, aumentando essa área, certo? Para a mesma força, claro, temos que dizer isso, para uma mesma força, a área sendo grande, nós temos aqui, ó, uma força igual à comparativa que eu tinha feito do salto agulha, tá? Vamos supor que a pessoa tem a mesma massa, o mesmo peso, aí a área sendo maior, a pressão, melhor dizendo, obrigatoriamente essa pressão ela vai ser menor. O que ganha área, agora outra história, o que ganha área, tá? Perde-se em pressão. Legal aqui uma coisa para ti, hein? Ó, unidade da pressão. Existem vários tipos de unidade de pressão, certo? Mas a unidade fundamental do Sistema Internacional de Medidas é o Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado dá uma unidade caracterizada por Pascal, certo? 1 Newton por metro quadrado sempre é 1 Pascal, tá? Tem até uma piadinha, gente, tá? Na internet que depois vocês podem conferir, buscar a piada, né, dos físicos que estavam brincando de se esconder, né? E o Newton por metro quadrado, o Newton faz uma onda careca, né? Aquela ideia de Newton por metro quadrado é o Pascal. Atento nisso, tá? Busca aí no YouTube, tu vai ver que Newton por metro quadrado obrigatoriamente é o Pascal, tá? Dou essa dica para vocês, para que vocês, né, achem, né, a piadinha e vocês vão ver que fica legal, tá? Para vocês guardarem o que é a unidade de pressão. Claro que também tem assim, falando sério agora, né? A atmosfera, tá? Uma unidade legal, só que ela é usada mais para pressão atmosférica. Tem lá também DINA, né, por centímetro quadrado, que é o baria, que é uma unidade mais de CGS, ou seja, uma unidade bem mais antiga, né? Mas a gente vai trabalhar Newton por metro quadrado e também o Pascal. Newton por metro quadrado equivale a Pascal, Pascal equivale a Newton por metro quadrado, tá? Chama atenção, aquela brincadeira, aquela piadinha, não é por maldade nem nada, mas a piadinha é bom vocês catarem, buscarem, para vocês lembrarem que 1 Newton por metro quadrado representa o Pascal. Pode passar, meu queridão? Nós temos aqui depois pressão hidrostática,
tá? A pressão hidrostática, ela é uma pressão específica efetivamente causada pelo líquido. Pressão hidrostática, pressão causada pelo líquido, tá? Somente o líquido ele vai ser o responsável por esse tipo de pressão, tá? Então, a efetividade da pressão, tomando aqui por exemplo um recipiente em forma de cilindro, aqui nós temos um líquido do qual ele é homogêneo, nós colocamos esse líquido aqui e vamos escolher uma parte desse líquido, certo? Nós não vamos trabalhar com todo o líquido e sim uma parte desse líquido, correto? Ah, professor, mas por que isso? Olha, é uma maneira mais simples da gente escolher ou selecionar dentro desse frasco um cilindro de líquido, vamos supor que seja de água, e dessa forma nós podemos então, né, utilizar volume, área da base vezes altura, densidade, massa sobre volume, correto? E a gente fazer uma demonstração. Agora eu não vou fazer o seguinte, eu não vou demonstrar para vocês, tá, essa parte, mas a gente pode depois fazer um link, né, do que a pressão hidrostática na demonstração, por que a pressão hidrostática ela vai se restringir apenas a isso aqui, μGH, que a pressão hidrostática ela vai depender da densidade absoluta do líquido, ela vai depender, ou massa específica, vai depender da aceleração da gravidade e vai depender desse H, dessa profundidade aqui, certo? Então μGH, ou AD, brincadeira, densidade, gravidade e profundidade, não vai esquecer disso não, tá? Densidade absoluta, tá? Densidade absoluta, gravidade e profundidade, ou massa específica μGH. A pressão hidrostática depende desses três fatores, depende da densidade absoluta, né? Gravidade e profundidade, ou seja, o que está na fórmula, gurizada, é o que depende, tá? Fecha, né? Fecha comigo aqui, tá? Fecha comigo, o que tem na fórmula é o que a pressão hidrostática depende. Tá com dúvida? Olha ali, a pressão hidrostática depende, aí tu vai ler, massa específica do líquido, o μ, tá? A aceleração da gravidade e a altura da coluna de líquido. É disso que tu tem que te preocupar para calcular a pressão efetivamente que o líquido ele faz. A pressão hidrostática não depende. Aqui seria legal a demonstração que depois eu vou mostrar para vocês para a gente fazer um link. Mas a pressão hidrostática não depende da massa do líquido, tá? Pô, professor, mas lá tu fala em massa específica, aqui tu fala em massa, tudo é igual, professor? Não, calma um pouquinho, tá? Não loqueia aí não, meu, tá? Não loqueia, tá? Aqui na massa específica é o μ, e aqui a massa do líquido é o M de Maria, é o Mzinho. Então a pressão hidrostática, ela não vai depender, ela não depende da massa do líquido, como também não depende do peso do líquido, como não depende da área da base, e como não depende do volume e nem da forma do recipiente, tá? Então volto de novo, chamo a atenção de vocês, tá? Vocês que estão me ouvindo, vocês que estão aí antenados nessa aula, tá? É importante que vocês saibam que a pressão hidrostática, a equação μGH, ela te diz do que a pressão hidrostática depende, certo? O que não está na fórmula é o que não depende. Pronto, fecha comigo, raciocínio aí, tranquilo, né? Nós temos essa consideração. Tem um detalhe que é importante chamar a atenção de vocês, aqui, tá? A questão de paradoxo hidrostático. Você sabia que se você pegar dois frascos de formas diferentes, estou me referindo a esse último item aqui, ó. Se você pegar dois recipientes de formas diferentes, ou três recipientes de formas diferentes, certo? E eles têm o mesmo líquido, têm a mesma altura da coluna de líquido, tem o mesmo líquido, por exemplo, água, tem a mesma altura da coluna de líquido, estão no mesmo campo gravitacional. Não interessa, não vai interessar a forma do recipiente. Isso é paradoxo, gente. Não tem a mesma massa, não tem o mesmo peso e não tem a mesma forma. Não tem a mesma massa, não tem o mesmo peso, não tem o mesmo volume, mas vai ter a mesma pressão. Vai ter a mesma pressão
Porque a pressão hidrostática, ela depende, sim, da massa específica, da gravidade e da profundidade. Isso é um tipo de questão muito legal para a prova do Enem, tá? A questão paradoxo hidrostático, formas diferentes, volumes diferentes, né? Alturas diferentes, não, altura é igual, tá? Formas diferentes, pesos diferentes, massas diferentes, volumes diferentes, mas a altura sendo a mesma, o mesmo líquido Mi e o mesmo G. É paradoxo porque é uma contradição. É uma contradição, gente, porque nós vamos ter a mesma pressão, vamos supor, no fundo de cada vaso, esses dois vasos que a gente pega, tá? Nós vamos ter a mesma pressão hidrostática sem ter o mesmo peso, sem ter a mesma massa, sem ter o mesmo volume. Então isso aqui é show de bola aqui, pessoal, ó. Muita atenção, muito legal, porque realmente nós vamos ter aí uma questão muito boa para a prova do Enem, ou para a prova, por exemplo, pode ser até para a prova da URGS. A URGS gosta muito desse tipo de exercício, então a gente tem que estar atento, tá? Pressão hidrostática, MIGH, tá? E a questão paradoxal, principalmente relacionando, tá? Uma contradição, relacionando a forma do recipiente, a massa, o peso e assim por diante. Pode passar? Olha só o que nós temos aqui. Nós temos o Teorema de Esteve. Pô, professor, o Teorema de Esteve praticamente é a mesma fórmula, tá? Não é a mesma fórmula que a gente já viu, tá? É parecida, porque antes era MIGH. Agora o que nós temos? Nós temos o Teorema de Esteve, ele te permite fazer o cálculo da diferença de pressão entre dois pontos do líquido. Que você tem um ponto A, por exemplo, a uma certa profundidade, e aqui você tem um ponto B a uma certa profundidade, certo? Cada ponto tem a sua pressão hidrostática, certo? Quanto maior a profundidade, aí tu vai lembrar, quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão, MIGH, tá ligado? Então, maior a profundidade do ponto B. Ponto B tem mais profundidade. Quanto maior a profundidade do ponto B, então ele tem mais pressão do que o ponto A. O ponto A tem menor profundidade. Se ele tem menor profundidade, ele tem uma pressão menor. Então é ou não é verdade, pessoal? Existe uma diferença de pressão entre esses dois pontos. Como existe uma diferença de pressão entre dois pontos, obrigatoriamente nós vamos ter essa variação. Essa variação de pressão, aí então vai gerar o MIG ΔH. Você está percebendo? Diferença de pressão. Diferença de pressão entre dois pontos do líquido. Ou seja, aqui tu poderá receber um exercício, poderá ter um exercício. Isso aqui é para trabalhar a parte quando o mergulhador sai de um ponto a outro, quando desce, sobe, certo? Aquelas questões específicas que podem aparecer no Enem ou que podem aparecer no exercício que tu está fazendo em aula. É necessário a gente então destacar e chamar a atenção sobre, tá, essa relação, né, para o cálculo da diferença de profundidade. Então é uma equação que ela é a pressão hidrostática, só que o que relaciona é o delta pressão, ΔH, certo? Importante isso. Daqui nós tiramos o que? Nós tiramos uma relação legal, porque a cada 10 metros de profundidade na água equivale à pressão de 1 atm, tá? Isso é questão boa para a prova, hein? Se liga. Para cada 10 metros de profundidade no líquido água, sempre você vai ter o quê? Você vai ter 1 atm. Ah, professor, 1 atm, o senhor disse que é unidade e tal. É unidade, né? Também usualmente a gente trabalha, tá? Daí nós já podemos ir nos encaminhando para a lei fundamental da hidrostática, certo? Agora que você tem o conhecimento do que é, por exemplo, a pressão causada pelo líquido, a pressão hidrostática ou a pressão hidráulica, o que vai acabar acontecendo? A pressão efetiva pelo líquido é o MIGH. Agora aqui na superfície livre do líquido, vamos imaginar que tem ar aqui, certo, seus papudão? Tá? Vamos imaginar que aqui tem o que aqui? Aqui tem ar, está aberto, está sem a tampa ali, tirou a tampa, tira a tampa, tá? Tira a tampa, então tem ar aqui. Se tem ar, então tem pressão atmosférica, tá? Então, eu posso estabelecer a lei fundamental da hidrostática, que é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Se eu pegar
né, a pressão que o ar vai exercer mais a pressão hidrostática, obrigatoriamente nós vamos ter a pressão, certo? Pode passar, meu querido? Olha só, tá aí a fórmula, pressão total, pressão atmosférica mais μgh. Olha só o que está aparecendo aqui. Bah, legal, hein? Pressão, um gráfico. Ah, professor, mas por que tem que ser uma reta? Tem que ser uma reta? Veja bem, a pressão, tá, atmosférica mais μgh. Isso aqui não é nada função de segundo grau. Isso é uma função de primeiro grau, tá? O que nos leva, o que nos permite a concluir isso? Nos permite a concluir é que à medida que aumenta a profundidade no líquido, tá? Vai andando no líquido, vai aumentando a pressão. Aumenta a profundidade, aumenta a pressão, tá? Outro detalhe importante também que você tem que ver, papudão, você tem que ver o seguinte, que quando a profundidade ela é zero, tá? Já existe uma pressão. Que pressão é essa? É a pressão atmosférica, tá? Cuida, hein? Quando a profundidade é zero. Volta aí um pouquinho para nós, tá? Volta um pouquinho, mais um desenho. Aí, olha só, quando a profundidade é zero, certo? A profundidade é zero, não entrou no líquido. Qual é a pressão que está agindo aqui, papuda? Tá? A pressão que está agindo aqui é uma pressão atmosférica. Então, se liga, quando a profundidade é zero, existe uma pressão, tá? Desde que nós estejamos falando em, tá? Pode passar? Desde que nós estejamos falando da pressão total, correto? Pressão total é a pressão atmosférica mais μgh. Se fosse apenas a pressão hidrostática, aí sim essa reta começaria na origem. Mas nesse caso, nós estamos falando da pressão, o quê? Nós estamos falando da pressão total, a lei fundamental da hidrostática, que é a soma da pressão atmosférica mais μgh. Certo? Você está entendendo? Então vamos lá, vou tocar a pau aqui, porque agora nós temos aqui uma fechada dessa primeira etapa, que é o tubo em U, tá? Sabe quando você pega dois líquidos, certo? Que não se misturam? Tu pega óleo e água, por exemplo, tá? Óleo e água, mas nem com banda de música, tá? Tu vai conseguir misturar. Não, professor, mas eu consigo, tá? Eu pego a água e óleo e começo a agitar. Pô, mas daí não dá certo, meuzinho. Aí não dá certo por quê? Não dá certo porque tu está agitando o líquido. Claro que se tu agitar, tu vai conseguir misturar. Mas agora, o conteúdo, gente, é importante que vocês entendam que o conteúdo, ele é um conteúdo que trata, que ele vai tratar da hidráulica em repouso, hidrostática. Vamos deixar muito bem claro isso para vocês. Hidrostática, hidráulica. Então, nós vamos ter essa relação aqui, pegando, por exemplo, a água, faz de conta que esse líquido cinza aqui é a água, simulando a água, e esse líquido escurão aqui é o óleo. É verdade, gente, a densidade da água, ela dá em torno de 1 grama por centímetro cúbico. A densidade do óleo, ela dá em torno de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Se tu colocar água e óleo numa mangueira, essa mangueira de silicone, essa de ar-condicionado, certo? Obrigatoriamente vai acontecer isso, tá? Nós vamos ter então, a água depositada embaixo e o óleo em cima. Consequentemente, nós vamos ter aqui uma relação muito importante. Esta linha, ela se chama linha isobárica, tá? Tem que ter um referencial sempre, Física sempre tem que ter um referencial. E aqui então nós temos uma linha isobárica, tá? Linha que tem a mesma pressão. Se a gente fizesse toda a demonstração no capricho, tá? Porque aqui tem P0, o que seria o P0, professor? Isso aqui se chama pressão inicial ou a pressão, que ela é a pressão atmosférica, ok? Então, tu tem pressão atmosférica desse lado e desse lado, tá aberto esse tubo, esses dois lados do tubo, aqui e aqui, tá? Então, é como se ela não existisse, tu corta. Então, só vai ter a relação de pressão hidrostática. Vai ter pressão hidrostática aqui e pressão hidrostática aqui, causada pelo líquido B, que é o óleo, e causada pelo líquido A, que é a água. Então, guarda a seguinte relação. Se tu pegasse e igualasse pressão hidrostática, μAGHA igual a μBGHB, tá? Tu corta a gravidade, tu vai chegar nessa relação, tá? Tu vai chegar na relação que a densidade absoluta de cada líquido vai ser inversamente proporcional à respectiva profundidade.
vamos deixar muito bem claro para vocês um detalhe importante, tá? Qual é o detalhe importante? O detalhe importante é que o líquido que ganhar em densidade aqui, então, ó, o líquido que ganhar em densidade, obrigatoriamente ele ganhando em densidade, ele vai perder em altura. Ganha em densidade, quem fica mais denso, o líquido mais denso ele está embaixo. E o líquido que é mais denso é o ar. Tu viu que ele ganhou em densidade, mas ele perdeu em altura de coluna do líquido, ó, desta linha de referência que nós fizemos. Então, da superfície livre até a linha isobárica tem o A, essa profundidade. E o líquido B, por sua vez, o líquido B tem menor densidade, o que perder em densidade vai ganhar em profundidade. Ou seja, o que eu quero de vocês é que vocês entendam que no tubo em U, densidade e profundidade são grandezas inversamente proporcionais. É um bom exercício, é uma boa questão para que vocês possam, né, trabalhar em exercícios, né, em testes que abordem a relação de tubo. Claro que é uma relação simples, pessoal, MH, ou densidade por densidade, como ficou aqui, altura por altura. Sempre inverso, né? Sempre inverso. Mas é uma questão que pode ajudá-los, pode favorecer, né, na hora de tu fazer um exercício, uma maneira prática de chegar, né, na relação densidade e profundidade, certo? Tomara que vocês tenham gostado, tá? Essa é a primeira etapa da nossa aula, da nossa videoaula, né? Contribuindo para que vocês possam relacionar, né, esses conceitos, fixar os conceitos da nossa aula, ok?